noite! Olha só, já tinha uma galera fielzona aqui esperando, né? Tudo bem, minha gente? Hoje a nossa live vai ser diferente, né? Vocês sabem disso. Estou aqui com uma bolsinha de água quente na mão, que eu parecia um picolé. Tá frio aqui, tá? Frio pra caramba. Nossa live hoje vai ser um pouco diferente. Na semana passada, nós também tivemos um perfil de live diferente. Oi, Ale, boa noite. Isaías, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Semana passada, a professora colocou 3 temas lá naquela caixinha de perguntas. Aliás, eu fiz uma enquete em forma de publicação, se não me engano. Olha, foi semana passada, mas parece que já passou 30 anos. E aí nós tivemos um tema escolhido por vocês. Como a gente está começando, na verdade, vídeo de cabeça para baixo, ele está na horizontal, na verdade, não está de cabeça para baixo. Como nós estamos começando a ter as datas de provas publicadas em edital, a gente tem a prova da FAB, do nível superior da FAB, inclusive, daqui a menos de 15 dias, não é verdade? Então, a gente sabe que, de repente, é hora da professora chegar junto e começar a tirar dúvida dos seguidores. Por isso, a professora propôs esse tipo de live diferente, em que eu abri a caixinha de perguntas e aí eu posso interagir com vocês aqui, tá? Rafael Diogo, amo estratagema. Oh, Rafael, que fofo! Olha só, em dia de futebol do Flamengo, não sei se é o seu caso, mas o fato de você estar aqui prestigiando a live significa que você ama mesmo. E também está muito interessado em passar no seu concurso, tá? Graças a Deus, tá no caminho certo. Olha só, eu vou abrir a minha live falando a respeito da prova que está vindo há menos de 15 dias, que é a prova da FAB, EAL, EAL-AP. Eu acho que a prova do CADAR e do CAFAR é marcada no mesmo dia, porque tanto o CADAR e o CAFAR também fazem prova com o mesmo tema de redação do quadro de engenheiros e do quadro técnico da FAB. Então, olha só, vocês gostam de me perguntar muito a respeito de um palpite de tema. E a professora sempre diz a vocês o seguinte, ó, é muito difícil palpitar um tema, né? Dentro do eixo temático da saúde, por exemplo, tem N vertentes, N possibilidades. Mas o que eu costumo dizer para vocês é o seguinte, se vocês têm juízo, vocês vão ouvir a professora, né? A gente tem 5 macrotemas que são os principais, que são os que caem de forma mais recorrente nas provas militares. Então, são eles. São os 5 macrotemas, inclusive, do PDF que o Estratagema colocou hoje para venda, com valor baratíssimo de R$ 24,90, com 5 redações modelo. É lógico que eu vou lembrar de cabeça isso. Macrotemas: saúde, ambiente, comportamento humano. Comportamento são temas mais subjetivos, sobre características humanas, como empatia, por exemplo, tá? Então, comportamento, saúde, meio ambiente, educação e militarismo. Esses são os macrotemas que caem muito nos concursos de vocês. Agora, você deve estar se perguntando a respeito do macrotema tecnologia, né? Mas, professora, e tecnologia não vai incluir? Eu incluiria tecnologia como um 6º macrotema importante, principalmente para a prova da FAB. Mas eu deixei de fora e eu não poderia deixar de citar isso para vocês. Você tem que ter como carta na manga também um repertório sociocultural para esse macrotema de tecnologia. Porque a gente pensa assim, mas no ano passado já caiu um tema que falava, mesmo que de forma tangente, falava a respeito de tecnologia. Eu tinha que ter boas informações acerca de tecnologia, vamos dizer assim, bom repertório sociocultural. No tema retrasado, que foi aquele tema sobre robôs, a mesma coisa, sobre tecnologia. Então veja, por mais que a gente pense assim, esse ano o tema da minha redação vai se distanciar da tecnologia. Pode ser que sim, pode ser que não. Então é importante que você tenha repertório sociocultural sobre esses outros macrotemas
mas tenha também como carta na manga, porque vai que, né, a tua banca gosta muito de tecnologia, vai que tenha como carta na manga repertório sociocultural para a tecnologia. Então a prof não tem um palpite. E eu vou falar uma coisa para vocês, acertar o tema, existem duas possibilidades de um professor acertar o tema. A primeira ele propôs uma série de temas ao longo do ano, e é desse jeito que o Estratagema trabalha, já que os alunos escrevem semanalmente. O professor propôs ao longo do ano uma série de temas e num desses temas ele acertou porque ele fez a galera treinar. A segunda outra possibilidade para um professor acertar o tema é ter acesso à prova antes da data da prova, né? E a gente sabe que, infelizmente, no nosso país isso não é difícil, não, né? Mas acertar o tema, o professor consegue tangenciar, ele te leva para uma prova, de repente, pronto para fazer bons temas sobre educação, em várias vertentes, sobre saúde, em várias vertentes, né? Agora, acertar o tema é um negócio meio cabuloso, né? Fala pra mim, bruxaria isso, ou é falcatrua, golpe, por aí vai, corrupção. Tá bom? Então veja, nessa reta final, o que você vai fazer agora? Vai rever os seus conteúdos, seu caderninho de repertório sociocultural e vai participar das lives do Estratagema, porque eu recebi pergunta pra caramba na caixinha de perguntas que eu abri nos stories. Essa caixa de perguntas não ficou nem 12 horas no ar, ela não está nem a 12 horas no ar, eu já recebi muitas perguntas. E eu recebi perguntas muito pertinentes, né? Então, muito difícil filtrar. O que a professora se propôs a fazer? Selecionar 10 perguntas para que eu estivesse tirando essas dúvidas de vocês aqui durante a live de hoje. Eu vou fazer diferente. Eu vou responder as perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas. Mas a professora vai dividir isso em 2 lives. Então a gente começa o nosso pré-prova hoje, vamos dizer assim, e termina na semana que vem, tá? Se você está aqui e não vai fazer essa prova da FAB, você está no pré-prova mais ou menos, né? Pré-prova, mas não tem edital. Pré-prova, mas não tem data, não tem nada. Ainda assim, será pertinente. Porque quando a professora abre uma caixa de perguntas e dá a vocês o direito de se comunicar, ou me ajuda aqui nesse sentido, porque ninguém me ajudou até agora, né? Talvez a dúvida do colega seja uma dúvida que você tem. Então, se você vai fazer prova para a Marinha é interessante, se você vai fazer para o Exército é interessante, para as polícias federais é interessante, porque nós não vamos falar apenas de tema de redação especificamente para a FAB, tá? Essa vai ser uma live muito pertinente e, de algum modo, esclarecedora em alguns aspectos. E eu vou iniciar pela primeira pergunta. Não foi a primeira pergunta que eu recebi, eu fui fazendo na minha ordem aqui, conectando algumas perguntas, às vezes vocês perguntam basicamente a mesma coisa. A primeira pergunta que eu selecionei foi a seguinte: 2 pessoas diferentes me perguntaram a mesma coisa. Camila, como eu faço para fazer menção a artigos de lei mesmo, tá? No meu texto, uma pessoa perguntou, eu utilizo na forma abreviada, eu utilizo a palavra por extenso, mas ela fez a grafia por extenso, mas em letra maiúscula. Então, olha só, como uma live de perguntas e respostas pode ser esclarecedora. Talvez essa seja a sua dúvida, né? Toda vez que você vai citar o artigo 5º da Constituição Federal, fala pra mim, vai me dizer que você tem certeza do que você está fazendo? Ou você tem dúvidas sobre a maneira como citar essas leis, esses artigos? Então vamos lá. Artigo substantivo comum, por mais que seja um artigo da Constituição Federal, de um código de lei, né, de um aparato legal, é um substantivo comum. Então você vai escrever por extenso e sem abreviar, sem colocar aquele pontinho que a gente faz, né, o art, e dar o pontinho, de jeito nenhum. Não faça isso, tá? Vai escrever por extenso. Ah, professora, mas eu escrevo em letra maiúscula porque, na verdade, isso é um artigo da Constituição Federal, vou citar o artigo 5º. Não vai escrever em letra maiúscula, você vai escrever em letra minúscula. E o algarismo não vai ser por extenso, vai ser em forma de número, algarismo mesmo, né, que se fala. Então, artigo 5º, você vai escrever o numeral ordinal em forma de algarismo. Beleza? Foi claro? Então, nada de letra maiúscula. Ah, se você quiser citar uma lei, por exemplo, a lei 222 da Constituição Federal, que versa sobre o meio ambiente, se não me engano, 222,
225, acho que é 222 mesmo. Não, artigo 222. Não tem uma legislação assim na cabeça. Lei número 1999 barra não sei o que lá, de 94. Não tem uma lei na cabeça. Geralmente a gente guarda os artigos, né? Da CF de 1998. Mas, se você for citar uma lei, né? A lei de número 1894/98, tá? Como que você cita isso? Lei também em letra minúscula, tá? Porque é um substantivo comum. E os números, eles vêm em forma de algarismo. Tem gente falando comigo, Vinícius, você entrou, você está aqui, calma aí. Quero dizer pra vocês que eu já mandei fazer o meu óculos, mas eu não gosto de usar óculos em live. Ele está em fabricação. Tô aqui e já adquiri minhas redações modelo. Mas eu tenho certeza disso. Olha só, eu nem falei aqui das redações modelo. Hoje a professora publicou um material aqui. Não, eu falei sim, Vinícius, eu tô bem doida. Eu falei sim. Não fazendo marketing, mas eu acabei citando porque era o tema da conversa aqui. Eu publiquei hoje aqui e que foi muito pertinente, sempre em conversa com você, né, coach visurado? É por isso que é coach visurado. Ele ainda falou assim pra mim, eu falei assim, Vinícius, que pertinente sua observação. Ele falou, é por isso que é coach visurado, tem toda a razão. Esse material de redação modelo, ele foi pensado, ele foi planejado, né, de forma muito cuidadosa, com muita dedicação da professora. Ele teve muita participação do Vinícius, do coach visurado, né, porque ele entende as dores de vocês, o que é um aluno nunca ter pego, de repente, um texto padrão, bom, bonito, com uma redação modelo, sabe? Para se inspirar, para olhar os conectivos, para observar a própria estrutura textual, como é que aquele aluno conecta o repertório sociocultural, porque não é só colocar uma informação, assim, uma lei, uma citação. O repertório sociocultural, ele tem que ser produtivo. O que é um repertório sociocultural produtivo, conectado ao texto? Então, Vinícius falou uma coisa muito interessante para mim. Eu já estive do lado de lá, e eu entendo as dores deles. E aí foi por isso que a gente pensou nesse PDF com 5 redações modelo, que são inclusive os macrotemas que eu aposto para a prova, a pré-prova de FAB, né, para você que está estudando. Tem que levar repertório sociocultural desses macrotemas como carta na manga. O link de venda tá lá na bio, custa R$ 24,90, um valor bem amigável e bem camarada para você ter essas redações em mãos, tá bom? Bom, eu vou prosseguir. Dito isto, vamos lá. O que não se deve fazer, o que fazer se não tiver um tema? Se tiver um tema, é que eu passei com a minha letra limpa, tá? Aí já viu, né? O que fazer se tiver um tema que eu não domino? E essa pergunta é muito parecida com uma outra pergunta de um seguidor que perguntou assim, ó: e se não tiver repertório sociocultural para esse tema? O que eu faço? Então, olha só, se existe um tema que você não domina, o que você vai fazer na hora da prova? Você vai deixar de escrever a sua redação? Não, você não vai deixar de escrever a sua redação. Então, você vai procurar fazer a leitura do seu texto motivador, na verdade, mais de uma vez, porque o teu texto motivador, ele pode de alguma maneira te dar uma luz, um insight, e ele servir de inspiração para você. O texto motivador, ele está ali para isso. Vocês chamam de texto de apoio, alguns chamam de texto de apoio. Ele está ali para isso, exclusivamente isso, te dar um norte, servir de inspiração. Mas, na pior das hipóteses, veja bem, na pior das hipóteses, o que você vai fazer? Vai pegar uma informação de repertório sociocultural e vai parafrasear. Em nome de Jesus, não traz igual, não. Vai parafrasear. Se colocou em forma de fração, você diz com outras palavras, coloca em forma de porcentagem, o dado estatístico, entende? Se ele traz para você um gráfico sobre aumento de doenças cardiovasculares, você faz a interpretação desse gráfico e coloca que em 1999 houve um aumento significativo de atendimento de pessoas cardiopatas. Você vai interpretar esse gráfico, por exemplo, e vai parafrasear no teu texto. Agora, a dúvida é: professora, posso fazer isso? A frase do dia é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entendeu? Vou repetir. Professora, posso fazer isso? Posso parafrasear o texto motivador? Tudo me é lícito. Poder você pode.
mas nem tudo me convém. Não convém que você faça isso, porque o teu corretor já estudou o texto motivador loucamente. Se você colocar de trás para frente, de frente para trás, até a gente chegar no dia da correção da prova de vocês, a gente tem um treinamento muito intensivo, justamente para isso. Para reconhecer trechos de paráfrase, para reconhecer cópia parcial, é assim que a gente fala na banca, tá? Para reconhecer cópia de trecho que seja parcial, cópia de trecho que seja integral. Então, se você de alguma forma fizer alusão a um dado estatístico, a uma informação do gráfico, ou que seja um texto em prosa, um artigo de jornal que foi texto motivador da tua redação, e você citou alguma coisa interessante que estava lá, você pode contar que você vai ser apenado no repertório sociocultural. Quando a gente fala de informatividade, a gente não fala de informatividade exclusivamente de repertório sociocultural. Os alunos têm essa perspectiva, essa noção de uma maneira muito distorcida. Eu recebi, inclusive, no simulado, Vinícius, do coach visurado, nós recebemos sempre o feedback. Eu sempre peço, Vinícius está por aqui, eu acho que ele ficou comigo. Acho que a aprovação vale muito mais que R$24,90, então corre lá, né? Eu também acho, porque depois vai falar que eu estudei mais 365 dias para passar nessa prova porque a redação me tirou da vaga, Deus me livre. Nós conversamos sobre isso também, porque infelizmente essa é uma experiência muito comum. Ai meu Deus, tive que estudar mais de um ano porque a redação me fez perder 5 colocações, tá amarrado, que não seja esse o caso de vocês, viu? Mas, deixa eu ver o que eu tava falando, gente. Lembrei. No simulado do coach visurado, né, do Vinícius, que é simulado para o CIAR, eu sempre peço a ele o seguinte: Vinícius, me dê os feedbacks do que a galera tá achando, das correções, não sei o quê. E aí eu recebi um feedback de uma pessoa que disse assim: olha, eu citei repertório sociocultural. E não foi só um não, né? Foram alguns repertórios socioculturais e fui apenado em informatividade. E aí a pessoa fica com uma lacuna na cabeça sem entender. Gente, repertório sociocultural é muito mais amplo do que... Aliás, informatividade é um conceito, um critério muito mais amplo do que pura e simplesmente o repertório sociocultural. O repertório sociocultural tem que estar muito bem conectado ao teu texto, senão ele passa a ser um repertório sociocultural improdutivo. E aí você é apenado. Eu citei 5. Muita coisa, Deus me livre. Mas eu citei 5 repertórios socioculturais. Citei uma lei, uma alusão histórica, uma organização, o nome de um documento, não sei o quê. Se você citou 5 e um estava mal conectado, ferrou, lascou. Então tudo deve estar milimetricamente conectado. E em relação à informatividade do texto, não é apenas um repertório sociocultural, mas é a quantidade de informações que você coloca no texto, né? A maneira como você faz a exposição, é a parte expositiva do texto. Nenhum texto é puramente argumentativo, nenhum texto é puramente expositivo, sabe? Então veja, repertório sociocultural na prova, em qualquer prova de concurso, ele precisa se afastar do texto motivador, do texto de apoio. Então, se você me perguntar se é errado, eu vou sempre dizer para você que é errado retirar dados do texto motivador, do texto de apoio, porque eu não quero que o meu aluno seja apenado por isso. Na pior das hipóteses, porque a pergunta foi essa, né? O que fazer num tema que eu não domino? Na pior das hipóteses, leu, tentou se inspirar, pegou alguns argumentos dali e manda ver na prova de redação. Mas já sabe que tanto na informatividade quanto na argumentação, certamente você vai ser apenado. Por que em relação à argumentação? Porque você vai fazer uma defesa de ponto de vista que é muito próximo ao texto motivador, tá? Bom, dito isto, próxima pergunta. Essa é tranquila, né? Essa aqui eu já respondi em lives, mas talvez a gente tenha um público novo aqui, ó. Título é obrigatório na prova da EAU-AP, EAR, CADAR e CAFAR. Não é obrigatório. Qual a minha orientação em relação a isso? Se não é obrigatório, o que a gente faz? A gente não faz. Porque só vai servir para ocupar a sua linha inicial e vai servir também para te tirar ponto. De alguma maneira, a gente tem algumas regrinhas básicas
regras de etiqueta para o título. Então, se você de alguma maneira ferir essa regra de etiqueta para o título, você vai perder ponto em uma coisa que nem precisava estar ali. Então, fala para mim. Tudo que é facultativo a gente não faz, incluindo o título. E aí eu falo especificamente dessa prova da FAB, tá? Próxima pergunta. Como usar o texto de apoio na prova do CAFAR? Eu acho que eu respondi agora há pouco, né? Tem a ver com a questão do domínio do repertório sociocultural. A prova do CAFAR, a resposta que eu dei agora há pouco, serve também para a prova do CAFAR. A mesma coisa. Texto de apoio para servir de inspiração e não para cola, entre aspas, tá bom? É como se ele servisse de um fio condutor para você não se afastar muito, não viajar muito na sua interpretação. Mas tem gente que está bem treinada e só com o título da redação, nossa, manda ver numa redação e lacradora. Entende? Então o texto motivador é para te dar uma inspiração, para te dar um fio condutor para você não viajar completamente, né? É um facilitador da banca, vamos dizer assim. Que se por um lado é um facilitador, por outro lado, também te lasca, porque de repente tem ali um repertório sociocultural que você ia utilizar, você fala assim, não acredito que está aqui no texto motivador, sabe? Então, professora, que temas de português devo dominar para não perder pontos na redação? Olha só, é difícil escolher, né? Porque a redação, ela é pensada e planejada no concurso justamente para peneirar a galera. Fala uma coisa pra mim, se você estuda crase, estudar crase, fazer um exercício de marcar X, objetivo, né? Um exercício objetivo de marcar X, múltipla escolha, é muito mais fácil você aplicar as regras da crase do que quando você está produzindo um texto. Assim, a redação separa os homens dos meninos. As mulheres das garotinhas, mais ou menos isso, das meninas. Porque na redação a gente tem toda a parte de gramática aplicada ao texto. Você pode ter todas as regras de crase na cabeça. Se aquilo para você não fizer o menor sentido e for mera decoreba, acabou. Você vai continuar errando crase a redação inteira, entende? Se você sabe todas as regras, por exemplo, de colocação pronominal, que é um tema, Deus me livre, cri toda a vida, né? Principalmente pra gente aqui no Brasil, que tem muita dificuldade de utilizar próclise, ênclise e mesóclise. Menos ainda, vamos combinar. Aí você tem todas as regras de colocação pronominal. Quando você vai passar isso pra folha, o seu ser, né, sabe-se que você joga para frente do verbo, você joga para trás, você joga para o alto, você não sabe o que fazer com aquela bagaça. E na hora, você não tem esse tempo todo para analisar. Calma, deixa eu aplicar as regras de gramática que você acha que sabe, mas não sabe tão bem assim. Deixa eu aplicar as regras de colocação pronominal. Fazer um teste para ver se é próclise, se é ênclise, se é mesóclise, sabe? Então, a redação é justamente a maneira como as bancas encontraram para filtrar a galera que decorou da galera que entendeu a língua portuguesa. E ainda tem que desenrolar na argumentação, né? Não é só o bendito do português. Mas existem alguns erros, tem gente falando comigo há algum tempo, né? Sou nova aqui. Paola, meu chuchu, seja bem-vinda, puxa a cadeirinha. Ela falou, sou nova aqui mesmo. Eu não sei por que ela falou o mesmo, mas talvez ela tenha se identificado com alguma coisa que eu falei, provavelmente. É que a prof vai falando, as mensagens vão subindo, depois eu volto para ler, tá? Então seja bem-vinda. Bibi, você tá aqui. Bibi é minha aluna e ela tá fazendo curso de gramática aplicada, eu acho. Acerta o crase na questão e erro na redação. Tá vendo? Bom, tem uma testemunha aqui que não me deixa mentir, né? Então, olha só. Se eu pudesse te dar uma dica a respeito por que respondeu a pergunta do título, provavelmente ela foi sua, é porque eu anotei num caderno, sabe? Eu não tô com o nome da pessoa aqui, então por isso que não fez sentido pra mim. Agora eu entendi, ela deve ter sido sua. Tudo bem. Chegou na hora certa, então. Se eu pudesse te falar assim, erros de língua portuguesa, o que eu tenho que dominar de língua portuguesa para não pecar na redação, né? Primeiro, dominar a língua portuguesa com gosto, não é
só decoreba, é entender para você poder aplicar essas regras. Agora, fala pra mim, tem alguns erros que são inadmissíveis. Por exemplo, perder ponto com crase. Gente, todo mundo perde ponto com essa miserável dessa crase. A crase, ela é quase uma lenda, né? Desde a escola. Ah, você vai para, sei lá, nono ano, primeiro ano, sei lá, que ano. Ah, no próximo ano você vai estudar crase. É igual raiz quadrada em matemática. Ah, no ano tal você vai passar a estudar raiz quadrada. É a lenda da crase. A crase é a coisa mais ridícula da face da Terra. Nunca mais você erra esse negócio. Se você depreende bem o conceito da crase, para que ele é aplicado. Então, tem determinados erros que não cabe, não dá para perder erro de bobeira. Se você perde, por exemplo, com uma regência verbal que você não sabia, por exemplo, é implicar, o verbo implicar. Implica em mudanças. Aí você vai virar para mim e falar assim: prof, não tá certo. Não está certo. Todo mundo acha que tá, mas não está. Implicar é verbo transitivo direto, não pede essa preposição, sabe? Aí você errou numa regência verbal que para você é novidade. Você não sabia disso. Aí eu vou dizer uma coisa para você: tudo bem. Agora, o erro da crase é um erro que me mata. O erro da crase é um erro que me mata. Colocação pronominal é um tipo de erro que eu considero erro da raiva também. Porque colocação pronominal, a gente tem como fugir dessa colocação pronominal. Se você tem dúvida em que posição que o seu pronome vai, se ele vai antes, depois ou no meio do verbo, faça uma outra construção frasal. Reorganize, faça uma análise sintática rápida ali, fala assim: opa, eu posso substituir isso por isso. Troque a frase, coloque a frase na voz passiva, entende? Então, se você pode fugir de determinados erros de português que você acha que pode cometer, fiquei na dúvida, tem crase ou não tem? Coloca a preposição para a sociedade, ao invés de colocar a sociedade, perder 02 aí. Entende? Então, existem erros de língua portuguesa que podem ser facilmente sanados. Né? Porque eu estou analisando a situação de fora e eu sei que cada um tem uma realidade em relação a esse nível de informatividade que vocês carregam ao longo do histórico acadêmico de vocês, tá? Mas assim, em redação, vocês são analisados com lupa. Meu Deus, deixa eu ver se essa pessoa aqui aprendeu português ou não. Porque aí é regência, é concordância, é colocação pronominal, é estrutura sintática da frase, é vírgula, tudo, até o que você não estuda no colégio, nos cursos e por aí vai, né? Sempre erro pontuação, e eu acho que pontuação é difícil mesmo, mas dá pra diminuir, vamos dizer assim. Às vezes a pontuação pode passar batido. Sabe o que eu costumo dizer pra vocês? Quem tá falando comigo? Cat Paiva. Sabe o que eu costumo falar pra vocês? A gente se cobra muito, e eu sei que vocês precisam ter um rendimento muito alto, principalmente nessa prova. Mas vocês se cobram muito em acertar absolutamente tudo. O objetivo é esse, é uma nota acima de 9.2. Pelo menos é o que eu cobro dos meus alunos, uma nota acima de 9.2. Mas você precisa, para você chegar a um 9.2, você precisa ter paciência, você precisa ter uma técnica, né? Uma boa orientação, um método de prova. Quer ver uma coisa interessante que ninguém pensa isso? Quando eu estou escrevendo o material do curso, ontem a professora deu aula para o CSM, o Corpo de Saúde da Marinha, e eu escrevi à tarde, logo em seguida eu publiquei na plataforma do curso, né? Esse texto não descansou. Eu falei sobre isso na aula passada, na live passada, eu falei sobre isso na live retrasada. Isso é muito importante, porque isso tem a ver com metodologia de prova, é usar inteligência para programar o roteiro da tua prova. Aí a prof deu aula, postou o material do CSM na plataforma, e quando eu fui à noite da aula sobre esse mesmo material, a minha visão daquele material que eu tinha acabado de produzir já era outra. Eu conseguia enxergar coisas que eu poderia aperfeiçoar, que eu poderia adaptar. Agora, por que isso tem a ver com metodologia de prova?
Porque se você faz o rascunho da sua redação e em seguida você passa o seu texto a limpo, não tem como, gente. Isso não é uma incapacidade tua. Não se cobre nesse sentido. Não é uma incapacidade do ser humano. Ah, meu Deus, eu sou muito distraída. Minha mãe falava isso pra mim quando eu era criança. Passa uma mosca, a Camila fazia assim, principalmente fazendo prova de matemática, né? Que a portuguesa era sinistra, mas matemática só Jesus. Então, não é uma incapacidade sua, falta método para você realizar a tua prova. O teu texto tem que descansar para você ter um outro olhar, né? Descansou, marca o cartão resposta, sei lá, vai para a tua prova objetiva, depois você volta e passa esse texto a limpo, né? Porque aí o teu cérebro vai ter descansado daquele texto. O teu texto dormiu, o teu cérebro perdeu o foco e depois você vai enxergar o erro da raiva, que você sabe aplicar na prova de português, mas que você não consegue de jeito nenhum enxergar na redação. Se você deixa o teu texto descansar, a probabilidade de você conseguir sanar boa parte dos erros é muito maior, porque você respeitou a tua capacidade humana. O nosso cérebro sabota. Foi você que escreveu o texto, você não vai enxergar o teu texto de uma maneira fidedigna, né? Porque você já sabe o que está escrito ali. Algumas palavras você vai pular e por aí vai, tá? Então veja, quando a professora fala de erro da raiva na língua portuguesa, é que tem erros que eu sei que vocês vão conseguir sanar se vocês tiverem pelo menos um bom estudo naquela disciplina, né? De classe, por exemplo, que é a pauta da vez aqui. E se vocês tiverem uma boa metodologia de prova, deixando o texto descansar, por exemplo, tá? Aí você diminui consideravelmente os erros de língua portuguesa que deixavam o seu cabelo branco. Por aí vai. Bom, dito isto, vou para a próxima pergunta. Sou obrigado a utilizar com base os textos de apoio? Olha só, eu vou repetir. Sou obrigado a utilizar como base os textos de apoio? Na verdade, o ideal é que você se distancie dos textos de apoio, né? Depois que você leu o texto de apoio e ele serviu como um norte, como um fio condutor, que de repente ele te ajudou a entender o tema, do que o tema se trata, na verdade, aí você foca no tema e vai para o teu texto. Escolha seus argumentos, escolha sua defesa de ponto de vista. Aquele texto motivador é apenas uma fagulha de todas as possibilidades que cabem de dissertação e de argumentação dentro daquele tema. Aquele texto motivador é 1%, é só uma visão, né, de algo que tem a ver, que está atrelado ao tema da tua banca, tá? Então a ideia é que você se distancie. A professora já falou, o texto motivador ele é um fio condutor e ponto final, tá? Essa pergunta é muito boa. Ela tem a ver com a primeira pergunta da live. Na mesma categoria, essa pergunta é diferente, mas na mesma categoria. Quer ver? A primeira pergunta da live foi sobre fazer menção de artigos e leis. Aqui na redação de vocês, aí na redação de vocês. Essa pergunta aqui é como mencionar filmes, livros, nomes de série, por aí vai. A dúvida é, coloco entre aspas, não coloco entre aspas, todas as letras em maiúsculo, nada em maiúsculo e por aí vai. Então a dica é, você vai usar aspas, sim, você vai usar aspas. E aí, apenas a primeira letra você coloca em maiúscula. Não tem necessidade de você colocar todas as letras em maiúsculas, porque tem determinadas regras, né? Preposição não coloca em maiúsculo, artigo não coloca em maiúsculo, advérbio não coloca em maiúsculo. Você vai colocar os substantivos, os adjetivos. Então, olha só, para não ter dúvida, você vai colocar somente a primeira letra em maiúsculo, que é correto também, tá? Somente a primeira letra em maiúsculo em aspas. Agora, eu dei uma aula sobre aspectos textuais ontem. Eu adoro essa aula, quando eu falo de alguns pormenores de texto, números no texto, essas dúvidas, né? Sobre quando usar aspas e quando não utilizar, porque vocês acham que tem que botar aspas em tudo. Essa aula é maravilhosa. E aí eu estava comentando com a galera do CSM justamente a respeito disso aqui, ó. Eu tenho um tópico da aula que eu falo sobre isso, a utilização de aspas, e aí eu falo de livro, de nome de filme e tal. Eu dei o exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi o livro que veio à minha cabeça. Eu vou colocar a primeira letra em maiúsculo, o resto eu vou colocar em minúsculo, mas olha só,
Muita atenção, eu tenho Brás Cubas como nome próprio. Então, eu não vou colocar Brás Cubas com letra minúscula, entendeu? Você vai seguir a lógica. Por que o nome do livro, o nome do filme, o nome da série vem com a primeira letra maiúscula obrigatória? Por que isso? Porque é o nome próprio do livro, é o nome próprio do filme, tá? De igual modo, se eu tiver um substantivo próprio que seja o nome do defunto autor, como é o caso Brás Cubas, eu vou colocar o nome do cara em letra maiúscula, tá? Se eu tiver um substantivo próprio dentro desse título, eu vou colocar em letra maiúscula também. E os títulos de obras literárias, cinematográficas e por aí vai, entre aspas. Alguém falou comigo. Eu gosto de parafrasear algumas palavras do texto motivador. Tem problema? Sim. Tem problema, sim. Paráfrase também é identificado pelo teu corretor, tá? Se ele estiver muito bem treinado, e geralmente eles estão muito bem treinados, principalmente porque a demanda de correção de texto não é de milhões, não é uma demanda muito grande. Então eles têm um tempo de treinamento maior para ter um olhinho de águia, mais ou menos assim. Então, paráfrase de texto motivador, cópia integral, cópia parcial, paráfrase, é assim que a gente estuda, tá? Quando a gente está corrigindo para o concurso, essas são nomenclaturas usadas nas bancas. Cópia integral, cópia parcial, paráfrase, não pode, de jeito nenhum. Você vai ser apenada em autoria do texto, né? Você tem bons indícios de autoria do texto, mas não tem só a tua voz no texto, você teve que recorrer ao texto motivador, tá? Você é apenada em autoria. Prosseguindo. Essa é boa. Eu só não sei se ela é pertinente agora, aos 45 do segundo tempo. Como otimizar o tempo de escrita da redação? Gente, redação é prática. Redação é prática. E isso tem a ver com uma pergunta, foi uma das últimas que eu anotei aqui, ó. É pecado seguir modelo e estrutura padrão? Olha só, deixa a professora responder as duas perguntas ao mesmo tempo. São duas, ó. Como utilizar o tempo de escrita da redação e se é pecado seguir modelo ou estrutura padrão. Essas perguntas aqui se completam, por quê? Você otimiza o tempo da redação quando aquilo se torna previsível e confortável para você. Então não é pecado você ter uma estrutura de texto para a tua redação, não é pecado. Conectivos, por exemplo, você gosta de usar os mesmos verbos em determinado desenvolvimento, ou você gosta de fazer, por exemplo, um contraste já na introdução, exemplo. Você precisa ter essa previsibilidade, né, para que você consiga acelerar o tempo de produção de texto, né? Então a gente tem essa previsibilidade atrelada à prática. Você só chega a uma estrutura de texto boa, eu digo boa, e que você pode utilizar em vários temas, se você tiver treinado muito. E aí você gosta sempre de posicionar as mesmas palavras no mesmo local do parágrafo, o mesmo conectivo para encerrar o teu parágrafo de desenvolvimento, entende? Isso é maturidade quando você está escrevendo. Tempo. Como diria Caetano, né? Então é tempo. Agora, quando o aluno pergunta assim para mim, é pecado utilizar ou seguir um modelo de padrão? É o que a gente chama de caveirão, não é? Caveirão. Eu não sou contra caveirão, eu sou contra aquele caveirão que é um texto prolixo. Sabe o que é um texto prolixo? Você lê duas linhas do texto, não tem nada de defesa de ponto de vista ali, só tem enrolação. É notório que o Brasil apresenta problemáticas que requerem medidas urgentes, pois a população brasileira urge pela solução, não sei o que lá. Até aí você não disse nada. Esse tipo de texto, há 2 anos, não era apenado pela FAB. Eu tô falando de 2003 anos, mais ou menos, 2018/2019. Não era apenado pela FAB. De repente, a FADECIT pensou assim, esse pessoal trazendo texto prolixo pra gente, pois eles entraram de sola em textos que tinham certo conteúdo, mas de alguma maneira pecavam na prolixidade do texto. Aquelas frases gigantes que não diz nada com nada, ou aquela
ou aquele dado estatístico que não coube bem ali, mas que o aluno forçou a barra para introduzir ali. Entende? Nos 2 últimos anos, a Fadecit, mas ela entrou de só. O que eu recebi de pedido de gente que não é do curso, né? Os meus alunos não tiveram a redação corrigida, não partiram para essa etapa. Esse ano, sim, se Deus quiser. Mas o que eu recebi de gente que não era aluno do curso, professora, você faz recurso, professora, você faz recurso, e eram textos bons, e eu não tinha como entrar com recurso, porque eu concordava com a banca, e eu não entrei com recurso, porque o Estratagema não faz esse tipo de serviço para quem não é aluno, né? É um serviço cobrado, é verdade, mas é um preço quase que simbólico, né? O que eu penso é o seguinte: o texto prolixo, ele já funcionou. Então, se a gente fala de estrutura fixa de caveirão, a dúvida de vocês é essa, funciona um caveirão flexível. Não pode ser aquele caveirão como a professora acabou de falar. Você tem as primeiras linhas do texto com aquela estrutura fixa, que você não diz nada com nada, você usa 2 linhas da introdução, você não entra no macrotema, você não entra no tema, você não diz nada com nada. Você só embromou, só enrolou, usou palavras bonitas. A Fadecit não está deixando passar. Então, posso ter uma estrutura fixa? Pode, é uma estrutura fixa, mas que ela é relativamente flexível para ela poder se adaptar a vários temas e para que você possa inserir informatividade. Um texto prolixo é um texto oco em informatividade. Você lê 30 linhas, você adquiriu pouco conhecimento a respeito daquilo que você leu. Você fala assim, mentira, que eu já cheguei na 30ª linha e eu continuo nesse 0 a 0 aqui. Falou pouca coisa, né? Falou pouca coisa, ficou no nível da superficialidade, porque preencheu 30 linhas com embromation, vamos dizer assim. Então, sim, caveirão pode, mas é um caveirão do bem. É um caveirão seu, não é um caveirão que você pegou no cursinho X, que o professor montou para todo mundo. Cara, isso não funciona nos concursos de vocês. Não tem mais vez, isso não tem mais vez no Enem, que é um concurso de ensino médio, quanto mais numa prova de redação de nível superior. E o teu concorrente já percebeu isso e ele vai entrar de solo e vai massacrar, porque a tua nota vai ser inferior. Então, poxa vida, a gente está a quase 2 semanas da prova. Dá tempo de você pensar e falar assim, bom, será que esse meu caveirão aqui cabe mais informatividade? Ou ele está sendo prolixo demais? Porque aí você pode ser apenado nesse sentido e veja, como sempre diz o meu grande amigo e parceiro de trabalho, Vinícius, o coach visurado, uma falha e uma negligência, seja em prova objetiva, seja na redação, uma negligência pode render a você mais 365 dias de estudo. Cara, isso é muito sério, porque eu sei que vocês abrem mão de muita coisa. Então, escute o conselho da prof e reveja, se for o caso, esse seu caveirão. Eu digo seu para todos, tá? Não para a pessoa que fez a pergunta, não. Porque essa pessoa que fez a pergunta, eu tenho quase certeza, é que eu não tô com o nome de quem fez a pergunta, mas eu tenho quase certeza que ela é Estratagema. Então, já ouviu isso da minha boca nas aulas, né? Vamos lá. Ai, essa pergunta aqui é maravilhosa. Eu vou responder mais 2. E aí eu guardo para a próxima aula, para quarta-feira que vem, para a gente fazer um pré-prova, fechando com chave de ouro as perguntas aqui de vocês. As demais perguntas, porque eu disse que eu ia selecionar 10, mas eu não tive coragem. São perguntas muito pertinentes, tá? Deixa a prof falar uma coisa aqui que eu deixei passar batido. Eu disse para vocês que a pergunta de como mencionar filmes, livros e séries é tipo da mesma categoria de como mencionar artigos e leis. Olha só, pensa isso junto comigo. Você vai avaliar o teu rendimento em redação agora. Avalia junto comigo o teu rendimento em redação. Professora, tem como saber se eu tô bem pra caramba ou se eu tô meia boca, meia bomba? Se eu tô mais ou menos? Tem. Sabe por quê? Esse tipo de perguntas, como citar nomes de filme, nomes de livro, quando utilizar aspas, né? Em que o Estratagema tem uma aula específica sobre esses pormenores. Como citar números, como colocar números na redação é por extenso, é algarismo. Como colocar leis, nomes de documentos, eu posso abreviar artigo. Quem está se fazendo esse tipo de pergunta está em outro patamar. Você só chega a esse tipo de pergunta quando você tem um texto muito bom. Para as pessoas que me fizeram perguntas nesse sentido, esses são os detalhes.
você já tem uma redação muito excelente e que isso sirva como um fator motivacional para você. Porque quem fez minha pergunta teve aluno que nem era do curso, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, você está se preparando bem. Quando você tem esse tipo de pergunta, você está em outro patamar. Porque você já entendeu como interpretar um tema corretamente. Você, lógico, ser humano comete uma falha ou outra, às vezes falhou numa argumentação, ficou pouco consistente, a gente vai corrigindo ao longo do tema. Agora, se você pega um texto, você tem espaço para se perguntar como que eu cito um número no texto, significa que a argumentação e a informatividade, por exemplo, são as menores preocupações que você tem no momento. Então, que isso seja um fator motivacional, para que você entenda que você está minimamente no caminho certo, muito certo. Eu queria muito te dar essa notícia, assim, de esse ano você vai ser aprovado. Infelizmente, a prof não tem essa bola de cristal, né? Mas que você está estudando certinho, você está, tá bom? Prosseguindo. Essa pergunta aqui é a penúltima, muito pertinente. Considera importante fugir do senso comum? Repetindo. Professora, você considera importante fugir do senso comum? Pensa aí, quem é meu aluno já sabe a resposta. Estou escrevendo a tese da minha redação, mas esse argumento aqui que eu escolhi para o parágrafo 1 é muito comum. E esse outro argumento que eu escolhi para o parágrafo 2 também é muito comum. Todo mundo vai falar sobre isso na redação. Amém. Fugir do senso comum não é nada demais. Se você conseguir, ok. Agora, se você está gastando muito tempo quebrando a cabeça para isso, esse não é o caminho certo. Você vai perder tempo tentando pensar em argumentos originais, quando, na verdade, escuta o que a prof vai falar. O que define a tua nota não é a originalidade do teu argumento. Você pode achar que está pegando um argumento que é super clichê, que todo mundo vai falar sobre isso. Só que se você escreve bem, se você tem um bom nível de informatividade, um repertório sociocultural que se conecta bem com o texto, que é um repertório produtivo, se você tem uma defesa de ponto de vista muito consistente, a prova da FAB não é expositiva, é defesa de ponto de vista do início ao fim, simples assim. Se você sabe defender um ponto de vista, uma boa argumentação, é maravilhoso que você opte pelo senso comum. Sabe por quê? O teu corretor tá lá, né? É desse jeito que funciona. Ele tá lá naquela vida, né? Aquela mesmice dele, corrigindo um monte de texto que tá dentro do senso comum, mas é muito mais ou menos. Argumentação superficial, um repertório sociocultural que até que foi mais ou menos, mas poderia estar melhor conectado, uma conclusão de desenvolvimento que não está bem feita e tal. De repente, vem a sua redação também dentro do senso comum. Você entende que a sua redação, bem fundamentada, um aprofundamento maneiro, não é uma argumentação superficial, não tem um nível superficial de informatividade, repertório sociocultural é pertinente, há uma quebra de expectativa. Ele já não aguenta mais corrigir o senso comum, todo mundo falando sempre a mesma coisa, todo mundo se apoiando às vezes num texto motivador, no texto de apoio. Vem você falando sobre o senso comum, mas com gosto. Falando sobre o senso comum, muito bem fundamentado, nada de superficialidade. Há uma quebra de expectativa e isso é positivo. Aí o corretor vai até se ajeitar na cadeira e vai falar assim, agora sim, meu Deus do céu. Isso é um senso comum de respeito, o resto é o que o povo diz. Isso aqui está bem escrito, isso aqui está bem fundamentado. Olha que repertório sociocultural produtivo, bem conectado, entende? Como o senso comum não sabota a tua nota de redação. Para de achar isso, que você precisa ser original em relação aos demais. Se isso for tranquilo para você dentro daquele tema, pegar um argumento para que você seja original, beleza, mas eu acho que o senso comum funciona muito. Você está dentro da tua zona de conforto, é algo que é tranquilo, fácil de você dissertar, um argumento escolhido que tá tranquilo para você e você vai destoar dos demais, porque você vai fundamentar e fazer uma boa argumentação, uma boa defesa de ponto de vista e trazer informatividade suficiente para o teu texto. Ponto final. Então, se você é meu aluno, você nunca
vai me ouvir dizer: procure argumentos originais. Eu vou dizer assim, ó, procure os argumentos que te deixem confortáveis. Você está sendo testado numa prova de redação, né? Assim, como é que você foi na prova objetiva? Ah, eu fui bem. E na redação? Redação é prova também. Você está sendo testado na prova de redação de todas as maneiras possíveis, inclusive o português, que já estava tudo decorado. Então, mantenha-se dentro da tua zona de conforto e faça o seu melhor para que o teu texto destoe dos demais na mão do corretor. Isso é maravilhoso. E aí, de repente, dentro do senso comum, vem um repertório sociocultural que destoa, né? Quer ver uma coisa que eu nunca me esqueço? Foi uma redação maravilhosa. Como isso me surpreendeu? Eu estava fazendo a correção de um texto que falava sobre cultura brasileira. Eu acho que foi um tema que eu propus aqui, inclusive. Valorização da cultura nacional, alguma coisa nesse sentido, no ano passado. E de repente vem uma argumentação muitíssimo correta dentro do senso comum, mas o repertório trazido foi Gonzaguinha. Gente, eu arrepiei na hora. Foi Gonzaguinha como representante da cultura nacional e foi literatura de cordel. Eu fiquei, pensa num professor de português, gente, me respeitem os meus cabelos brancos, que eu sou de humanas. Pensa num professor de português lendo um repertório sociocultural desse. Cara, isso não foi decorado, isso não é um dado estatístico. Esse aluno entendeu de fato o que é um repertório sociocultural. Falou de cultura brasileira, ele trouxe a referência que ele tinha. Engenheiro, salve Matheus. Esse ano eu não sei se vai fazer a prova da FAB, porque está se dedicando ao mestrado, né, Matheus? Mas é aluno do estratagema ainda. Ainda é, até a farda, para sempre. Mas, cara, quando eu peguei esse texto, eu falei assim, meu Deus, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o miserável trouxe Gonzaguinha. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ele falou da cultura brasileira na literatura, ele falou de literatura de cordel. Cara, eu amei isso, eu amei. Isso é repertório sociocultural. Não é uma citação decorada. Claro que a citação também é, não é isso. Eu só quero facilitar o lado de vocês. Sabe? Vocês têm repertório sociocultural. Se eu falo do carnaval aqui no Rio de Janeiro, né, que eu curto muito, só que não, que eu curto muito, isso é repertório sociocultural, gente. Patrimônio, valorização da cultura nacional, a gente, é um exemplo de uma festa popular que valoriza a cultura nacional e traz... trazer, você não vai usar na tua redação não, tá? É o que eu tô falando aqui. E traz muita visibilidade para a nossa cultura, talvez uma cultura que você não concorde muito, porque tem mulheres seminuas, não sei o quê, você não vai trazer isso na tua prova. Você vai pegar o lado bonito, é valorização da cultura nacional, seja mulher seminua ou não. É cultura nacional, ponto final, seja inteligente. Depois que você estiver lá dentro, da Marinha, do Exército, da FAB, da Polícia Rodoviária Federal, você arregaça e você defende seu ponto de vista. Tá todo mundo pelado no carnaval, baixaria, mas na tua redação você coloca isso, tá bom? Alguém falou, mas não perdeu ponto na informatividade, mesmo sendo algo comum para todos? Não perde, não se perde ponto na informatividade pelo senso comum, não se perde. Agora veja, o senso comum é muito relativo. Confere? O senso comum é muito relativo. O que é comum para você pode não ser comum para o meu meio, para o meu ciclo social, para a minha bolha social, né? Às vezes a gente pega 5, 6 redações com o mesmo tipo de argumentação e mais outras 5 ou 6 com o mesmo tipo de... e elas são diferentes, sabe? Não se perde ponto de informatividade por isso, de forma alguma. É a maneira como você traz os desdobramentos dessas informações. Se você diz que o carnaval representa a cultura nacional brasileira, e para a tua frase por aí, isso é superficial, isso é pecar na informatividade. Até aí você foi muito superficial na tua informação. Então, informatividade tem a ver com o teu nível de aprofundamento, a maneira como você trabalha as palavras, o detalhamento das informações no teu texto, sabe? No meu concurso, a prova de redação equivale a uma segunda prova. Giza, o teu concurso qual é? Eu acho que IME, ITA, IME eu não sei dizer, agora ITA, por exemplo, os candidatos do ITA, eles tinham, né, são os crânios em exatas.
que a banca percebeu? Eu falei assim, quer dizer que esse povo entra para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica sabendo calcular até a raiz quadrada de um mosquito, nada a ver com nada, sabendo calcular tudo nessa vida e não sabe escrever, e não sabe a língua materna. Ah, pronto. Agora a prova de redação, tem 2 anos isso. A prova de redação tem o mesmo peso de uma prova de física, que é a redação se tornou específica. Isso é bizarro, né? Então, sim, a redação, até quando ela não tem grande peso, infelizmente, do ano passado para cá, o estratagema tem 1 ano apenas. Do ano passado para cá, ano passado eu não tinha turmas, eu trabalhei a minha primeira turma no final do ano passado, que foi essa prova a turma da FAB, que era bem pequenininha, e eles não tiveram as provas corrigidas. E boa parte, o pessoal que vai tentar a prova esse ano seguiu comigo. Até o exemplo do Matheus, por exemplo, que teve que dar uma parada nos estudos, ainda é aluno do estratagema, matriculado, ativo no estratagema, ainda trouxe a namorada dele, a Xará, a Camila. Então veja só, quando a gente fala, tô tentando lembrar onde que eu queria chegar, por exemplo, no meu concurso a prova de redação equivale a uma segunda prova. Ah, lembrei! Infelizmente, a maioria que procurou o estratagema, assim, depois da prova do ano passado, é porque teve uma experiência negativa. Por isso que a professora está falando, né, que a prova de redação ela tem um peso absurdo. Um erro de crase compromete a tua vaga. Duas cabeças passam na tua frente. 3 cabeças passam na sua frente. É muito, muito tenso isso, gente. Não dá pra... Às vezes escolher um concurso difícil demais. Não dá pra negligenciar nada. Nem a redação. Infelizmente, né? Eu sei que vocês estão pensando nisso. Infelizmente, professora. Por fim, vindo as perguntas da semana que vem. E aí eu tô vendo aqui uma legal. Ah, tem uma aqui, ó. Citar uma frase de efeito universal sem citar o autor no desenvolvimento rola? Pode. Eu vou falar novamente. Pode citar uma frase de efeito universal sem citar o autor no desenvolvimento? Olha só. Veja bem. Se você cita uma frase, você tem que trazer a autoria, né? E em qualquer lugar do texto, eu digo que a conclusão é o lugar menos adequado para a gente citar, fazer citações. Conclusão é a hora de amarrar tudo que você disse ao longo do texto, não é para entrar nada novo, né? Mas se você citou uma frase, né, e aí você provavelmente vai colocar até essa frase entre aspas, né, porque você fala de uma frase universal, sabe? Você fala de uma frase de efeito e tal. Então, provavelmente você vai mandar essa frase entre aspas. Se ela está entre aspas, é porque ela não tem dono, aliás, porque ela tem um dono. Quem é esse dono? Então, coloque o nome do autor. Ela fala assim, prof, eu não sei o nome do autor, então você vai perder ponto em repertório sociocultural. Tem informatividade? Tem, mas ela não está consistente. Então alguma coisa você vai perder aí. Mas e se eu estiver me referindo, eu vou abordar agora outra perspectiva dessa mesma pergunta. Porque essa pessoa pode estar falando, por exemplo, de uma frase universal, né? Como um ditado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Um ditado chinês, não sei o que, a gente não utiliza expressões que a gente diz como clichês, isso aí vocês não devem utilizar. Se a gente fala de argumentação e informatividade no senso comum, esquece isso. Escolhe o argumento que você acha que é do senso comum e se acaba de defender seu ponto de vista de maneira consistente. Mas evite firmar o seu ponto de vista, fazer as bases e o alicerce desse teu ponto de vista num repertório sociocultural como um ditado popular, sabe? Um ditado popular. Você precisa trazer uma figura de autoridade, entende? Quando a gente fala de repertório sociocultural por citação, frase, a gente fala de uma figura de autoridade. Tem gente falando comigo. No caso, Helder Martins, no caso, eu criaria o autor sim. Mas apontaram como errado por não ter citado sobre o autor no decorrer do desenvolvimento. Eu acho que eu entendi, você está falando, se você não citou o autor no decorrer do desenvolvimento, significa que você vai trazer esse autor na conclusão, é isso? No caso, criaria o autor, citaria, eu acho que era isso que eu queria dizer, o autor sim. Mas apontaram como errado por não ter citado sobre o autor no decorrer do desenvolvimento. E isso, sabe por quê, Helder? Isso tem a ver com o que eu acabei de explicar.
Se você não citou no desenvolvimento, era ali o local adequado para você citar isso, entende? O local a conclusão do teu texto não é o momento em que você deve trazer novas informações para o seu texto, porque você não tem mais linhas para explicar, para amarrar, para discorrer sobre aquilo, sabe? Então é preferível que você não cite. Agora, por exemplo, você começou o teu texto com uma frase de Maquiavel, exemplo, tá? Ou de Rousseau. Eu vou falar de Rousseau porque eu tô com a frase na cabeça. O homem é o lobo do homem. Essa frase é a que eu decorei porque, nossa, como eu já vi isso em redação. Do Estratas de Mano, graças a Deus. Corrigindo para os concursos, né? O homem é o lobo do homem. Aí você começou uma frase do teu texto com a frase de Rousseau, não sei o quê. Aí você fechar o teu texto, retomando aquilo que você já citou lá em cima, né? Assim, as ideias diante dessa perspectiva, as ideias de Rousseau se concretizam na sociedade brasileira, haja vista o panorama disso e daquilo. Então você está citando alguém que você já teve linhas o suficiente lá em cima para falar a respeito dele, para conectá-lo ao teu texto, entendeu? Assim, mas trazer Rousseau e a frase o homem é o lobo do homem na tua conclusão pode não ser o momento adequado. Não é super errado não, sabe? Tipo assim, é errado sempre. Desconfie desse negócio de errado sempre. Até na prova de português, por exemplo, vocês... Olha, essa alternativa está completamente errada. Fica de olho, porque esse negócio exclusivamente errado, pode ser que não. Tudo depende da maneira como se organiza as ideias. Tem gente que vai citar no final do texto e ainda assim não vai perder ponto, porque ainda assim vai estar amarrado à conclusão, sabe? Tudo depende, cara. Mas eu não recomendo para os meus alunos, sabe? A frase de efeito foi essa: desse modo, pode-se ter como base o pensamento do escritor Peter Drucker, eu não sei como é que fala esse nome. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, veja bem, você não tem espaço para conectar isso à tua redação, né? Desse modo, os brasileiros, é importante que os brasileiros ajam de forma preventiva para que o futuro não seja comprometido. Exemplo, isso é conectar com o restante do texto. Então você pode citar, você pode, mas você ainda assim tem que ter linhas para amarrar aquilo que você disse. Não pode finalizar, sabe? De jeito nenhum. Acabei, hein? Do nada, tá? E outra coisa, o texto é teu, confere. A voz final do texto, eu finalizei desse jeito, mas o corretor me apenou. Confere. A voz final do texto é tua. Então, em termos de autoria, você seria prejudicado sim nesse sentido. Quem fecha o próprio texto, né, ainda mais um texto de 30 linhas, infelizmente, porque por mim seria 50, mas quem fecha o próprio texto é o autor, né, é o autor. Tá? Eu concordo que você, de repente, ele tenha tido motivos para te apenar. Não tem como falar isso agora, porque eu não li o texto todo, sabe? Mas ele não tá tão errado, não. Não sei quem é, mas eu tô passando pano pra ele. Ai, gente. Olha só. A prof vai encerrar a live. E na semana que vem, eu prometi a vocês que a professora vai continuar tirando essas dúvidas. Não foi isso combinado? Eu abri a caixa de perguntas. Eu recebi dúvidas pra caramba. Dúvidas muito pertinentes. E eu não tenho como negligenciar essas dúvidas, sabe? Então, na quarta-feira que vem, ao invés de a gente discutir macrotemas, o que eu costumo fazer em pré-prova, a professora acabou de lançar um material de PDF com redações modelos sobre os macrotemas. Lá você tem como ver uma argumentação consistente, o repertório sociocultural que o coleguinha utilizou nesses macrotemas. Então, a prof não vai discutir tema nessa aula da próxima semana. O que eu vou fazer antes da prova do dia 27? O que eu vou fazer? Vou continuar respondendo as dúvidas de vocês, porque eu acho que isso rende um bom material de estudo nessa reta final, uma boa revisão, vamos dizer assim, nessa reta final. Bem, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, desejar uma boa noite, um bom descanso, para quem ainda vai estudar e vai escrever redação, bons estudos, e um beijo para vocês, até semana que vem.